Boa noite a todos, aqui é o Dr. Alan Machado Dutra para mais uma live. O assunto de hoje, muito polêmico. Eu fiz um levantamento das melhores opções disponíveis para a gente poder lidar com as possíveis complicações da picada. Então, ao longo dessa live, eu vou usar o termo picada. Eu não preciso explicar para vocês do que eu estou falando, que vocês sabem, né? Então, é muito importante que vocês assistam com a mente aberta, que vocês entendam que a minha única intenção aqui é ajudar as pessoas. Eu não ganho nada com isso, muito pelo contrário, eu tenho me arriscado muito ultimamente ao divulgar assuntos que eu tinha meio que prometido a mim mesmo que eu não ia abordar, por conta de questões de reações fortes de pessoas que, infelizmente, têm um conhecimento muito superficial sobre o tema e aqui acabam tendo reações fortes quando escutam qualquer coisa que abale as suas convicções sobre isso. Então, eu falei em lives anteriores que existem várias potenciais complicações da maioria das atuais picadas, isso porque a maioria das técnicas leva à expressão da proteína spike. Nós também vamos chamar ao longo dessa live de proteína S. As picadas baseadas em vetor viral, como é o caso da AstraZeneca e da Janssen, e aquela também Sputnik 5, ou RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer e da Moderna, essas que usam técnicas de manipulação genética, porque tanto o RNA mensageiro ele é uma manipulação genética, quanto o vetor viral, mesma situação, elas induzem as suas células a produzirem a proteína S. Então, eu vou repetir. Essas picadas baseadas em vetor viral ou RNA mensageiro, essas que usam técnicas de manipulação genética, elas induzem suas células a produzirem a proteína S. Eu explico isso em grandes detalhes em lives anteriores, que estão hospedadas no rumble.com. Até porque se a gente deixa na outra plataforma líder, né, de vídeos, a gente pode ter problemas aí no futuro. Inclusive, esta live de hoje eu não tenho certeza se eu vou manter ela no YouTube, no Facebook e no Instagram. Não tenho absoluta certeza sobre isso. Então, eu aviso a vocês se eu vou deixar ou se eu vou tirar e deixar no Rumble depois, tá? Bem, hoje o foco não são as possíveis complicações. Essas possíveis complicações nós falamos em lives anteriores. Hoje o que eu quero fazer por vocês é apresentar as melhores evidências disponíveis que eu pude levantar. Aí eu quero deixar muito claro para vocês, eu estou me colocando numa situação aqui de humildade. Eu não sou dono da palavra, eu não sou o sabe-tudo, eu não sou o sabichão. O que eu quero é poder ajudar as pessoas o máximo que eu posso. Então, eu vou apresentar aqui informações que não são as evidências, talvez, mais sólidas possíveis. São as que nós podemos captar até o momento. Então, pode ser que daqui a alguns meses eu precise retomar, fazer uma nova live, uma nova transmissão ou um novo vídeo, apresentando mais informações que possam ir surgindo ao longo desses meses, tá? Então, eu estou me colocando aqui numa situação de humildade, de querer ajudar o próximo, mesmo que eu me coloque numa situação às vezes difícil, porque esse assunto é muito espinhoso e você sabe que pode ter represálias e eu não ganho absolutamente nada com isso, só ganho problema, essa que é a verdade. Só que eu não poderia dormir com a consciência tranquila sem poder ajudar o maior número de pessoas e informando coisas que podem ser feitas a respeito. Bem, nós sabemos que a proteína spike por si só ela é tóxica. Ela tem a capacidade de induzir danos vasculares, cardíacos e neurológicos. Aí tem uma discussão que atua como contraponto que eu estou dizendo. Eu vou apresentar as duas visões para vocês. Vocês optem por estudar vocês mesmos e tirar suas próprias conclusões, se vocês vão seguir a visão A ou a visão B, tá? Eu só estou aqui atuando como informante para vocês das coisas, para vocês abrir os olhos, para vocês pesquisarem e não terem as informações imediatas que são mais fáceis de processar, que vêm da mídia, como a única verdade. Algumas fontes têm dito que a informação de que a spike protein, induzida pelas picadas genéticas, que elas poderiam causar esses danos vasculares, cardíacos e neurológicos, que isso seria puramente fake news. Então, se vocês forem ver
as agências de checagem de notícia, como a Reuters montou e outras agências montaram, elas vão falar que é fake news. Que os dados que implicam que essa proteína é tóxica seriam ainda preliminares. O fato que existem os dados, vocês podem procurar vocês mesmos, se vocês tiverem capacidade de buscar isso daí, na literatura científica já existem os dados mostrando que a proteína S por si só, a proteína spike, ela é altamente tóxica. Mas são preliminares, ou seja, você pode acreditar ou não. O fato é que existem esses estudos. E que a proteína spike produzida pelas picadas seria diferente da proteína spike do vírus selvagem, ok? Por que isso? Aí tá, eu já vi duas versões sobre isso, que a versão manipulada geneticamente seria mais problemática, porque ela se ligaria ao receptor ACE2 e não desligaria mais esse receptor, causando disfunções em vários órgãos, como o coração, causando insuficiência cardíaca e também podendo causar até AVC. Eu já ouvi essa versão, e agora essa versão do contraponto dizendo que não. Por ser uma proteína S feita em laboratório, com engenharia genética, ela seria muito mais benigna. Aí vocês concluam o que vocês quiserem concluir. Então, essa versão dizendo que a proteína S não é tão ruim assim, ela diz que ela seria geneticamente modificada para induzir mais resposta imune, ou seja, induzir o seu corpo a produzir mais anticorpos, e que ela não se grudaria com tanta força assim no receptor ACE2, totalmente ao contrário da versão inicial que eu tinha lido. Então, existe a versão de que não liga fortemente e não distorce esse receptor, e a versão que se liga fortemente e sim distorce esse receptor. Eu acho que uma questão de precaução, eu não arriscaria, entende o que eu quero dizer? Tem mais de 300 plataformas aí sendo desenvolvidas de picadas, tá? Por que a gente vai optar pelas primeiras que foram lançadas, se não foram completadas todas as fases, até a fase 4, que só vai terminar em 2013 para a maioria das vacinas? Falei a palavra errada. Muito bem, vamos continuar. Como eu disse, eu não sei se eu vou deixar esse vídeo nas plataformas originais ou se eu vou simplesmente colocar no Rumble. Então, além disso, essa argumentação que diz, então, que não teria problema nas picadas, a maioria dela ficaria no músculo do braço, ok? Tá? Essa é a versão do bem, a versão dizendo que tudo vai dar certo. Que a maioria da picada ficaria no músculo do braço e não se espalharia por toda a circulação. E isso minimizaria os riscos à distância, tá? E pelo bom espírito de respeitar o contraditório, eu vou deixar o link de um desses artigos que falam que é tudo tranquilo, é tudo seguro, que realmente essa proteína spike induzida aí pelas terapias gênicas é tranquilão, é sussa, não dá problema nenhum. Eu vou deixar essa versão para vocês lerem também. Eu quero que vocês tenham acesso às duas visões, tá? A visão que a gente quer ser precavido e a versão de quem quer se atirar para a primeira opção disponível, tá? Bem, a minha impressão a esse respeito é de que o artigo que eu estou me referindo, que defende a segurança e tudo mais, ele se esforçou muito para apresentar argumentos supostamente sensatos para ir anulando cada uma dessas situações que estão sendo colocadas aí. Para anular a hipótese de que as picadas poderiam causar problemas. Mas eu achei, particularmente, a argumentação fraca. Eu achei o seguinte, como são muitas dúvidas, ele foi tendo que rebater uma por uma das dúvidas, entende? O princípio da precaução diz o seguinte, a gente deve ficar do lado da segurança, e não do lado de, tal argumento está errado, tal argumento está errado, tal argumento está errado. Eu achei que ele precisou se esforçar muito para rebater toda essa argumentação a respeito da proteína spike, para dar a segurança de que os atuais picadas não haveria nenhum tipo de problema, tá? Como que um tratamento liberado em tempo recorde, sem completar todas as etapas normais de liberação, que ainda está na fase 3, não foi nem para a fase 4 ainda, algumas dessas plataformas só vão terminar em 2012 e outras em 2013, ok? Como é que um tratamento desses, por definição, não possa ser considerado experimental e com potenciais riscos? Então é fato que a liberação apressada está gerando uma situação de experimento em larga escala.
sem consentimento prévio, sem que as pessoas possam ser informadas dos riscos e possam ter a oportunidade de assinar um termo de consentimento, um documento em que elas expressamente colocam a sua autorização mediante uma informação de qualidade. Do mesmo jeito que os dados de que a proteína S seja tóxica possam ser considerados preliminares, existem os dados. Eu não inventei isso na minha cabeça. Está na literatura vários estudos mostrando que a proteína S tóxica é preliminar. Pode ser considerado dessa maneira porque não tem, assim, dezenas de estudos, tá? Por isso que é preliminar. Então, considerando que mesmo que seja dados preliminares, será que é razoável pensar que a versão sintética induzida pela picada é de fato segura, mesmo sem estudos populacionais de larga escala? Na verdade, esse estudo está acontecendo agora, no mundo real. Não foi feito um estudo populacional de larga escala com um consentimento informado, como eu estou dizendo, em caráter de pesquisa. Para mim, isso parece ser mera especulação, ok? De que a gente está tudo tranquilo, que está tudo sossegado e que a gente pode ficar tranquilo que não vai dar nada, né? O fato é que estamos observando casos de trombose e infarto depois da picada, ok? Eu estou observando, médicos, colegas estão observando, e não podemos estabelecer ainda a relação de causa e efeito. Quero deixar isso muito claro aqui para vocês, que hoje em dia nós não temos um exame que possa comprovar fulano de tal tomou picada, um mês depois infartou. Aconteceu essa semana aqui no consultório, eu vi uma pessoa que infartou um mês depois da segunda picada. Eu posso estabelecer relação de causa e efeito? Eu posso provar que foi a picada que provocou o infarto? Óbvio que não. Não existe um exame para fazer isso, ok? Na verdade, não tem como se estabelecer causa e efeito, mas existe uma relação, uma correlação. Nesse momento, depois de checar o banco de dados do VAERS, que é o banco americano de sistema de relato de eventos adversos das picadas dos Estados Unidos, que é bem mais confiável que o nosso brasileiro, que nós temos também um sistema parecido, mas as subnotificações são bem maiores que lá, ok, nos Estados Unidos. Então, na data de ontem, eu chequei esse banco de dados do VAERS, dos eventos adversos das picadas, e pude averiguar que aconteceram cerca de 2.000 casos de tromboses, 2.000 casos de tromboses temporalmente relacionados às picadas, ok? Então, o próprio VAERS, ele tem esse disclaimer lá, ele fala o seguinte: os dados que estão aqui expostos são de correlação, mas não de causalidade. Então, eles não podem pegar esses dados e simplesmente falar que foi aquilo que provocou, tá? Mas tem que levantar suspeitas, não certezas. Mas, para mim, isso seria o suficiente para rever tudo, tá? Esse mesmo banco de dados do VAERS, ele mostrou mais de 5.000 óbitos, tá? Novamente, relação de causa e efeito? Não é relação de causa e efeito. E muitas outras complicações que, se você for ver, dá aí um número astronômico, tá? Não vou falar exatamente os números para não correr o risco de errar, mas são números muito altos. Eu só posso falar que ontem eu chequei, eram 2.000 casos de trombose. Para mim, então, tudo isso seria o suficiente para rever tudo, tá? Em pensarmos em melhorar a imunidade natural, como eu tenho publicado incessantemente desde o começo, tá? Mostrando várias opções naturais. Eu tenho uma playlist lá no canal do YouTube que tem já 80 vídeos mostrando tantas opções que nós podemos fazer para melhorar nosso sistema nervoso, o sistema imune inato, nosso sistema imune adquirido, o celular ou o moral, através de quê? De uso de vários artifícios naturais, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, zinco, quercetina, própolis, muitos outros. Não vou entrar nesse assunto, esse não é o assunto principal dessa transmissão. E pensar na profilaxia também com os medicamentos reposicionados. A gente tem dados suficientes agora para poder utilizar a quimioprofilaxia em casos que, dessa maneira, possam ser utilizados, como é o caso da Ivete. Não vou falar o nome por razões óbvias. Mas as pessoas estão clamando muito pelas picadas, porque foi feito todo um trabalho neurocognitivo com a população
para que eles ficassem extremamente apavorados com isso que está acontecendo, e não é de se estranhar isso, porque aconteceram muitos eventos mesmo, muitas mortes, e as pessoas estão apavoradas e estão muito irritadas com as restrições. Então, todos estão clamando pelas picadas e não estão muito procurando saber a respeito das consequências, tá? As pessoas estão cansadas e apavoradas e abriram mão de tomar as próprias decisões em nome de uma promessa que as coisas vão voltar ao normal, né? Ainda existe a possibilidade, que eu sinceramente espero ser totalmente falsa, tá? Aqui eu volto a dizer, pessoal, eu espero que tudo que eu esteja falando aqui seja um monte de bobagem, tá? Que tudo vai dar maravilhosamente bem, mas eu acho que meu papel é alertar as pessoas, porque são centenas de pessoas no mundo falando a respeito, são coisas aí de sites que são confiáveis, com informações que a gente tem que levar em consideração. Mesmo que a informação esteja errada, a gente está observando mais casos de trombose. Foram 12 casos de trombose na minha clínica nas últimas semanas, tá? Não foi uma coisa assim, esse aumento foi muito relacionado à campanha atual das picadas, tá? Então, eu sinceramente espero que seja falso a possibilidade ainda de que a proteína spike, a proteína S, ser um prion, tá? Para quem nunca ouviu falar nessa palavra prion, ela é uma proteína autorreplicante infectante. Então, por exemplo, a doença da vaca louca, a doença de Creutzfeldt-Jakob, é um nome difícil de falar, essa doença é uma doença priônica, tá? Então, é uma doença provocada por uma proteína autorreplicante infectante. Então, essa proteína poderia passar dos picados para os não picados. Então, é uma coisa não confirmada, muita gente está levantando isso daí, eu sinceramente espero que seja fake news, tá? Mas eu mesmo pude averiguar em artigos que falam que a proteína spike tem características priônicas, tá? Então, portanto, não posso descartar nem afirmar a respeito disso. Bem, todos esses avisos, todos esses relatos, não são para eu dizer para você não se picar, para você não se imunizar. Eu estou dizendo para você buscar informações, se informar, porque a mídia não está cumprindo esse papel. Você veja a bula dos imunizantes, busque os dois lados da moeda, né? Mesmo que eu corra o risco de alguém me chamar de maluco, de negacionista, seja o que for, eu estou aqui apresentando para vocês informações para vocês buscarem depois e se informarem mais, para depois vocês tomarem a sua decisão informado, tomarem uma decisão consciente, tá? Então, além de mim, vários outros colegas, inclusive a minha esposa, que é cirurgiã vascular, tem visto claramente aumento de casos de fenômenos tromboembólicos, ou seja, trombose e embolia, em pessoas que, coincidentemente ou não, receberam a picada. Tá? Como eu falei, foram 12 casos em algumas semanas. E também, como eu já falei, eu vi um caso de infarto do miocárdio nessa semana, há poucos dias atrás, que foi, coincidentemente ou não, um mês depois da segunda dose, ok? Então, vamos ao assunto principal dessa live, com você que provavelmente já utilizou o imunizante, que se você realmente usou isso, como é que você pode se proteger de um potencial evento cardiovascular, alguma complicação? Eu falei em live anterior a respeito do uso N-acetilcisteína, o NAC. Eu falei várias vezes, né? O NAC, N-acetilcisteína, 600 miligramas ao dia. E também a natoquinase, 200 miligramas ao dia. Esses são dois recursos. Tem um estudo que eu levantei mostrando que o NAC tem uma ação de inibir que a proteína spike se junte ao receptor da célula. Então, ele impediria essa conexão. Então, para quem está produzindo essa proteína spike, o N-acetilcisteína poderia ser um dos possíveis antídotos. E a natoquinase, por ser uma enzima produzida a partir da fermentação do natô, a partir do bacillus subtilis, e a natoquinase ela tem o efeito de quebrar trombos também, ela quebra a fibrina, tá? Agora eu quero apresentar mais uma informação. O NAC, como eu falei, aparentemente atrapalha a ligação da proteína spike na parede celular
A nattokinase tem efeito anticoagulante. Agora eu quero apresentar mais uma potencial arma nesse arsenal. Um potencial antídoto para os potenciais problemas das picadas poderia ser o Suramin. Só que esse Suramin é um medicamento que é muito difícil de obter. É um composto isolado pela indústria farmacêutica há muitas décadas, há quase 100 anos, e originalmente ele veio derivado de um extrato de óleo de agulha de pinheiro, extrato de óleo de agulha de pinheiro. Ele é só disponível na forma injetável, não sei, não conheço, pelo menos no Brasil, nenhuma fonte para obter isso aí, mas temos uma alternativa. A próxima melhor coisa, fora o Suramin, é o chá de agulha de pinheiro. Vou repetir, chá de agulha de pinheiro. O que é agulha? Agulha nada mais é que aquela folha do pinheiro que parece uma agulha, mas como ele é uma folha fininha, a gente chama de agulha, é só isso, tá? Ou mesmo o uso do óleo essencial dessa mesma planta, o óleo essencial de pinheiro. Então, essa medicação Suramina, derivada da agulha do pinheiro, é um tipo de folha, ela diminui a atividade de um grande número de enzimas envolvidas na síntese e modificação de DNA e RNA. Então, seriam as enzimas DNA polimerase, RNA polimerase, transcriptase reversa, telomerase e enzimas envolvidas no enrolamento e desenrolamento do DNA, que mexe com as histonas, tá? Que são proteínas que têm esse papel de fazer esse empacotamento do DNA, ok? Então, são enzimas modificadoras de histona e cromatina. Isso quer dizer, então, que esse extrato do pinheiro, né, da agulha de pinheiro, e também o Suramin, poderia inibir a ação de picadas que têm o RNA mensageiro e as que têm também o vetor viral, induzindo a produção da proteína spike. Então, a Suramina também pode inibir microcoágulos, também tem uma ação anticoagulante, porque tem efeitos inibitórios contra componentes da cascata de coagulação. Então, essa coagulação excessiva causa trombo, infarto, derrame, que é o AVC, e também ciclos menstruais muito pesados. Então, a gente tem observado relatos também de mulheres que têm observado essa situação de ciclos menstruais exagerados, com muito fluxo, tá? A partir da picada. É por isso que muitas pessoas podem estar sofrendo de coágulos sanguíneos após receberem a picada e outras pessoas estão supostamente apresentando hematomas inexplicáveis após entrar em contato com alguém que tomou o soro, tá? Isso eu já não posso confirmar para vocês. Eu não observei isso. Isso são relatos, tá? A verdade é que qualquer remédio natural com 0,01% desses efeitos colaterais que nós estamos observando supostamente relacionados à picada, se fosse um remédio natural, teria sido retirado do mercado imediatamente. E outras picadas do passado, por conta de 20, 30 eventos adversos, já foram retiradas. Como é o caso totalmente atípico, então a situação esquece, não vai acontecer tão cedo, a não ser que tenha um clamor popular, e é o contrário, o clamor popular é no sentido de tomar picada e não de evitar a picada do jeito que ela está sendo apresentada para a gente. Então, como eu disse, a Suramina, a droga que não consegue ser obtida, que é injetável, ela é extraída das agulhas do pinheiro, então você pode ter esse remédio diretamente das agulhas do pinheiro, ou do óleo essencial do pinheiro. Então, as próximas melhores opções são o chá e o óleo essencial da planta, já que não temos acesso a essa Suramina. Um estudo coreano de 2011 demonstrou que o uso de chá de agulha de pinheiro era a melhor maneira de acessar os benefícios antioxidantes da planta. Outros potenciais benefícios conhecidos do chá de pinheiro incluem efeitos analgésico, antibacteriano, antifúngico, antimicrobiano, antisséptico, antitumoral, antitussígeno, antiviral, aromático, adstringente, descongestionante, desintoxicante, desinfetante, diurético, expectorante, modulador do sistema imune ou imunomodulador e também um efeito de melhora à exaustão, fadiga e alívio dos músculos doloridos. Então tem bastante propriedades positivas. Agulhas de pinheiro frescas de árvores apropriadas, porque tem alguns pinheiros que não são pinheiros de verdade, são árvores, parecem pinheiros, então tem que tomar muito cuidado com isso. E já vou falar mais a respeito daqui a pouco. Então essas árvores apropriadas têm sido utilizadas por séculos como fonte de vitamina C, especialmente pelos índios norte-americanos.
e também fonte de outros fitoquímicos. Então, esses índios, esses nativos norte-americanos, usavam o pinheiro para tratar infecções respiratórias e outras doenças. Então, as agulhas de pinheiro contêm muitas outras substâncias que parecem reduzir a agregação plaquetária no sangue, ou seja, reduzir trombose, potencialmente prevenir os coágulos sanguíneos, que levam a derrame, ataque cardíaco e embolia pulmonar. Agora, a respeito do chá, eu recomendo que você compre as agulhas de um fornecedor respeitado da internet e não pegue na rua, a não ser que você entenda de planta. Se você conhece as espécies de pinheiro, sabe quais são os pinheiros verdadeiros, pinheiro silvestre, qualquer... aí você faz isso. Mas se não, compra de um bom fornecedor da internet, porque não são todas as espécies seguras, tá? Ou compre óleo essencial de pinheiro, ok? De uma boa marca. Por exemplo, da Now Foods tem um óleo essencial de pinheiro bom, a própria Doterra tem também, que é um pinheiro siberiano. Então, tem vários aí óleos essenciais de boa qualidade que você pode utilizar na forma de inalação. Você pode tanto colocar na água quente, fervendo, e inalar aquele vapor com óleo essencial, ou você pode comprar um desses difusores, né? Como tem as boas marcas, tem os difusores, que você põe o óleo essencial do óleo de pinheiro e deixa aquela difusão permear o ambiente, tá? Como fazer o chá? Então, você vai comprar essa agulha de pinheiro silvestre, vai picar. Depois de picar, você vai colocar dentro de um vidrinho com tampa. Esses vidrinhos comuns com tampa, tipo vidro de geleia. Vai, então, encher até metade do vidro com as folhas picadas. E aí você vai ferver a água, deixar ela atingir um ponto de fervura, pegar essa água fervente e colocar dentro desse vidrinho para completar o vidro com líquido, tá? Então, metade do vidro com a folha e você vai completar com líquido. Deixa 15 minutos lá tampado aquilo lá, aquela coisa cozinhando, né? uns 15 minutos. E aí o chá está pronto. É simples assim, tá? Você pode até aproveitar e depois de deixar os 15 minutos, abrir a tampa e aspirar um pouco desse vapor que já vai ter vários princípios ativos aí do pinheiro. Bem, pessoal, e no difusor você vai pingar 2, 3 gotas no difusor e deixar aquele difusor jogar aquele vapor no ambiente, tá? Agora eu vou tirar dúvidas de vocês, eu vou começar aqui hoje pelo Instagram, tá? Obrigado a todos vocês que estão fazendo comentários gentis a meu respeito. Vieira, obrigado pelo comentário. Século XX, veículos de coleção, esse aí é o nome da empresa, mas eu conheço bem ele. Obrigado pelo comentário. Barulhinho de papel amassado, eu não sei que barulhinho é esse, não estou ouvindo, talvez seja do relógio. Alguns comentários de pessoas que tomaram a picada e não se sentiram bem. A Diana está falando, minha mãe encasquetou que tem que ser picada, porém com suspeita de gravidez, não, você estando grávida, não recomendo, tá? Tem alguns relatos aí importantes com gravidez, tá? A Lívia está comentando que ela teve febre de quase 40 graus depois da picada. Ô, Mônica, verdade, eu falei errado, eu falei 2012, 2013, estou ficando gaga. Eu quis dizer 2022 e 2023, você está certa, viu? Flávia está comentando sobre o NAC. A Mágia está perguntando, gestantes devem tomar picada? Não devem, tá? Do jeito que está aí, não tem segurança suficiente, tá? Pelo menos é a minha opinião. Agora você pode tomar a decisão que você achar melhor, tá? Mas pensa bem no assunto. Olha, a Andréa está fazendo um comentário aqui que eu já falei, que é o pinheiro silvestre, tá? A Andressa pergunta se tem alguma marca de picada mais propícia à trombose. Eu acho que elas são muito parecidas todas elas, mas o que teve mais relatos foi a da AstraZeneca. Tem mais algumas informações que eu quero passar para vocês aí depois que eu responder as perguntas, tá? Então fica até o final da live, tá? Que tem mais informações.
Pessoas que têm trabalho que está exigindo, tá? Eu acho que isso é anticonstitucional, é inconstitucional. Procure um bom advogado e se informe a respeito, tá? A Magi está falando, obrigada. O médico dela insiste que ela deve tomar picada mesmo grávida. Não acho que seja uma coisa sensata isso, viu? André está perguntando, a serrapeptase também pode ser usada no lugar da natoquinase? Eu tenho bem menos experiência, mas acredito que sim, tá? Realmente, Lívia, se não há estudo em tempo hábil, porque na verdade foi apressado todo o processo de liberação, tá? Essa que é a verdade. Qualquer pessoa com bom senso vai confirmar isso. A questão é que não houve tempo suficiente, tá? E o funcho, não vi nada a respeito, Vivi, tá? Vou procurar ver alguma coisa sobre o funcho, tá? Medina está fazendo uma pergunta muito interessante. Exames podem prever? Podem, tá? Seria o dedímero, tá? E também o fibrinogênio, os dois principais exames para, além dos outros marcadores de inflamação, tá? Cardial pergunta, de onde esse óleo essencial? Vende na internet, tá? Você acha no iHerb e outros sites, tá? Eu até chequei isso hoje. Vivi Sardelli, o doutor sabe qual é o princípio ativo que tem esse efeito? Do pinheiro? Tem vários, tá? Princípios ativos que são responsáveis. Eu posso ler para você daqui a pouco, mas são tudo nome científico. Diana, seria bom tomar pós-picada ou somente quem teve reação? Olha, eu acho melhor até prevenir, tá? A não ser que, se você não quiser tomar imediatamente, você pode estar fazendo os exames de dedímero e fibrinogênio primeiro, tá? Estão perguntando aqui, tomou a primeira dose da AstraZeneca, se teria problema em tomar a segunda dose? Olha, julgue você mesmo os conhecimentos que eu estou apresentando aqui para você e tome a sua decisão, tá? Lil, poste essa receita. Eu vou postar no Instagram, tá bom? Vou postar, mas com muito cuidado. Vivi, tem várias espécies sim de pinheiros, tá? O principal é o pinheiro silvestre, tá? O nome científico, eu vou verificar para vocês, depois eu coloco essa informação, tá? Porque são várias espécies de pinheiro, não é só uma. Muitas pessoas agradecendo, eu agradeço para vocês pela sua audiência. Ora, Keila está perguntando, não ter tido reações é um bom sinal? Keila, depende muito, tá? É bom que você faça os exames, porque não ter reação nenhuma até o momento não quer dizer que você não possa ter no futuro, tá? Espero que você nunca tenha, se Deus quiser. A garota do grupo está falando a respeito de doença autoimune. Também tem mais material que eu vou levantar para uma outra live falando sobre essa questão da doença autoimune, tá? Uma ótima pergunta da Liliane. A própria ivermectina não seria indicada para combater? Olha, eu imagino que sim, porque ela tem vários efeitos contra, tá? Eu acho que você tem razão no que você está falando, só que a gente não tem um protocolo para ficar tomando isso continuamente, né? Até porque eu acho que não seria uma boa tomar continuamente a Ivete, né? Muitas perguntas hoje, bastante pergunta. Lívia, fale sobre Ivete, risco de hepatite medicamentosa. Olha, eu já falei isso em lives anteriores, tá? Para você ter uma hepatite medicamentosa com a Ivete, você precisa tomar uma dose muito, muito, muito alta, tá? É uma dose, ele é 10 vezes mais seguro, por exemplo, do que o Tilenol, tá? O Tilenol é muito mais hepatotóxico, é muito, muito mais do que a Ivete, tá? E mesmo assim é vendido sem receita e tem muita gente que toma doses excessivas de
do Tilenol, né? Ou paracetamol. Érica, a sua posição que você está falando aqui, que o reumato quer que tome a todo custo, eu esperaria, tá? Vamos ver, tem 300 plataformas sendo desenvolvidas, não é possível que todas elas vão ter problemas, né? Vai ter que ter uma que não vai ter problema. Júlio Fonseca, sou paciente do protocolo Coimbra, tenho retocolite, já tive a doença leve, ainda não sei se vou tomar a picada. Tem que pensar bem, viu? Doutor Lucas, vai ficar gravada? Vai. Eu só não sei se eu vou deixar nas plataformas que ela está sendo transmitida ou se eu vou colocar no Rumble. Eu vou pensar nesse assunto ainda, tá? Lilian, minha mãe teve um AVC na semana passada após 30 dias de picada. É possível tratá-la sem anticoagulante de alopatia? Possível mas eu não acho prudente nesse caso não, tá? Eu acho melhor usar os convencionais. Uma pergunta bem aqui relevante também, não consigo entender o nome da pessoa. Até quanto tempo depois da picada pode ter essa reação? Pode ser anos depois, esse que é o problema, tá? Em geral são meses, mas pode ser até anos, tá? Pergunta da Marideiro. Se o dedímero e o fibrinogênio devem estar em que nível? O fibrinogênio tem que estar... A maioria dos laboratórios coloca o limite superior do fibrinogênio por volta de 400, tá? Então teria que estar no mínimo, no máximo 300 do fibrinogênio, tá? Mais seguro por volta de 200 o fibrinogênio. O dedímero eu consideraria seguro abaixo de 250, apesar de que acima de 500 que é o valor que se considera para trombose, tá? Sebastião Isaías, tenho trombofilia, fator 5 de Leiden, teve a doença em outubro. Acho que todas essas picadas são contraindicadas? Eu acho que sim, acho que deveria esperar, tá? Marilena, pode tomar Ivete e NAC ao mesmo tempo? Pode, não tem nenhum problema, tá? Georgia, doutor, piquenogenol pode ser tomado? Pode, é um excelente remédio para as artérias, tá? A Cândida está dizendo que as picadas estão baixando a imunidade. Tem essa teoria também, tá? Tem muita gente divulgando essa teoria. Obrigado, Nina, pelos seus comentários gentis, tá? Nossa, isso porque eu não fui ainda para o YouTube, tá? Tem muito comentário hoje mesmo. Doutor Alan, até hoje não consegui achar seu Telegram. t.me, deixa eu colocar aqui na tela para rodar aqui, peraí. Ó, vou deixar rolando aí na tela, tá? O endereço do Telegram. Jussa, por quantos dias tomar o chá? Ainda não sei responder, viu? Isso ninguém sabe. Seria depois da picada, tá? Eu tomaria direto por enquanto até te ter mais informações, tá? Patrícia, doutor, meu dedímero deu menos de que 100 após 30 dias. Preciso repetir? É bom fazer isso periodicamente, cada 90 dias, tá? Se você tomou picada, tá? Ju Gregori, doutor, tomar picada atrapalha a fertilidade? Muitas evidências estão dizendo que sim, que está se concentrando no ovário, tá? E também no aparelho reprodutor masculino, tá? Então, isso pode acontecer sim. Bem, vamos para as perguntas agora aqui do YouTube. Doutora Ana Paula dando seu depoimento sobre pacientes com eventos tardios tromboembólicos pós-picada. Bem, eu já expliquei como é que faz o chá, é muito simples, tá? Vou falar de novo como é que faz o chá. Você compra a agulha de pinheiro, que é aquela folha do pinheiro, você pega um desses vidrinhos de geleia vazio, né, ou de esses vidrinhos que tem tampa, né, que você consegue fechar,
Você enche metade do vidro com a folha picada e você completa com água fervente até a tampa. Deixa 15 minutos aquilo lá em infusão. É simples assim, tá? Regina, quais são as contraindicações de NAC? Olha, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai achar essas contraindicações, mas eu na prática nunca vi, tá? O problema é se você não usar doses extremamente altas, tá? Kátia, eu vou deixar lá a live salva sim, só que eu não sei se vai ficar no YouTube, Instagram e Facebook ou se vai ficar no Rumble, tá? Doutora Ana Paula dando uma contribuição aqui. Pinus pinaster ou Pycnogenol é o pinheiro marítimo da costa europeia, sim, é o pinheiro marítimo francês, né? JPS, a picada pode dar tontura? Pode sim, pode dar picada sim, pode dar tontura sim. Adelson perguntando, não quero tomar a picada, mas como temos ser obrigado a tomar, devo começar com o NAC desde já? Sim, Adelson, você pode começar já isso preventivamente antes. Nádia, tudo que eu produzo, eu coloco no Telegram também, tá? Pode ficar tranquilo a respeito disso, tá? Ali está dizendo aqui, Ivete dá enjoo. Você pode usar então a nitazoxanida, é outra alternativa. Se bem que não foi estudada para prevenção, tá? Jordana está perguntando uma outra pergunta que eu já tinha respondido do Instagram. Sim, o Pycnogenol vai ajudar, com certeza. Van Basten, quais são os 2 suplementos que ajudam a proteger os pulmões da doença? NAC é o principal deles, tá? Na verdade, eu levantei outras informações para vocês aqui. Eu vou interromper um pouco aqui as perguntas, tá? Que vocês estão fazendo, mas eu não pude averiguar ainda totalmente a veracidade disso. Mas tem alguns relatos que o iodo poderia ajudar a diminuir a expressão do RNA mensageiro, né? Da proteína S. O zinco, que eu já falei em várias lives anteriores, para prevenção, também poderia ter essa função, tá? A quercetina, que também que é um ionóforo do zinco, poderia ajudar nesses casos, assim, para diminuir a expressão do RNA mensageiro. E o carvão ativado também é uma possibilidade, tá? Se bem que a fonte que eu consultei é um tipo específico de carvão ativado que é e nanopartículas ativadas, tá? Então não é qualquer carvão ativado. Algumas pessoas têm levantado essa questão do carvão ativado, mas eu não pude ainda averiguar o suficiente se isso aí poderia ser efetivo. Outro elemento que poderia ajudar é o PQQ, a pirroloquinolinoquinona, tá? Que é um poderoso antioxidante. Vamos voltar às perguntas. A live vai ficar gravada, pessoal. Eu só não sei se vai ficar nas fontes originais ou se eu vou deixar no ramo, mas eu aviso a vocês, tá? Eu já falei umas 3 vezes como é que toma o chá de pinheiro. Depois vocês revejam o vídeo, tá? Luísa está perguntando se a picada afeta intestinos. Pode afetar sim, tá? Neuci está perguntando, quem já teve o bicho sintomático se pode ter novamente? Pode ter sim. Fernanda, essa plataforma Rumble está aparecendo aí na sua tela agora, tá rolando aí no canto inferior, tá? É o rumble.com/dr lá em Dutra, tá bom? E também você pode entrar no canal do Telegram, que eu também coloco os posts dos vídeos lá também, tá? Jairo, Rumble é uma plataforma alternativa de vídeos, tá? Que não tem censura como é o caso do YouTube.
Fábio, esse outro nome que você colocou aí é um nome em inglês para uma das variedades de pinheiro, tá? A Aula está perguntando se tem alguma versão da picada brasileira. Tem uma sendo desenvolvida no Brasil, que é nasal, e que o Dr. Paulo Zanotto defende com unhas e dentes. Eu só não sei se essa versão seria totalmente segura ainda, tá? O William está falando sobre a zeólita. Eu não tenho certeza, mas a zeólita poderia ser uma opção sim, tá? A gente precisa ter mais informações a respeito. Ricardo César, não deixa essa plataforma, é muito arriscado, concordo, é arriscado demais mesmo. Provavelmente eu não vou deixar. Pinheiros e pinos é a mesma coisa, Fábio, tá? É outro nome para pinheiro, tá? Vanessa está dizendo, aqui estamos tomando Ivete toda semana. Em algum momento deve parar? Acho que você deve tomar a cada 15 dias, tá? Parar quando acabar a pandemia, que eu posso fazer, né? Silvio está dizendo aqui, se eu já ouvi falar do posicionamento do Geert van den Bosch, que diz que a picada pode estragar a ação do nosso sistema imune específico. Eu já li muito a respeito sobre isso e acho que tem várias informações aqui que podem proceder, tá? Eu vou colocar a receita no canal do Telegram, eu vou colocar no Bom Perfil, que é a rede social nova aí que eu também aderi, e vou colocar, então, nessas duas, tá bom? No Bom Perfil e no Telegram, essa receita do chá, tá bom? Para vocês ficarem mais seguros. É bem simples, mas vocês estão se sentindo meio inseguros a respeito do chá, então eu vou colocar lá, tá bom? Por escrito. Isso é uma pergunta relevante que eu esqueci de falar. A Luísa está perguntando, quanto do chá por dia? 3 xícaras seria uma boa ideia, tá? Se você lembrar de tomar, tá? E é uma coisa importante, esse chá não tem nenhum gosto específico, só tem gosto de mato, tá? Não é um chá gostoso, mas também não é um chá que seja horrível também, tá? Bem, pessoal, eu vou falar mais uma vez que tem muita gente perguntando, tá? Você vai comprar, de preferência, num bom fornecedor, no Mercado Livre ou na internet, compra agulha de pinheiro silvestre, de preferência. Pode ser várias outras espécies, mas não pode ser plantas que sejam tóxicas, tá? Você vai picar essa folha, ok? Você vai colocar num vidro, metade do vidro, é só isso, um vidro desse de geleia, tá? Vai pôr água para ferver, ferveu a água, despeja essa água fervente no vidro até completar a boca, fecha, deixa aquele líquido quente agindo 15 minutos, é só isso, é muito simples, tá? Se for o óleo essencial, você pode tanto aspirar o vapor desse óleo essencial numa água fervendo, ou você coloca no difusor, 2, 3 gotas no difusor, é só isso, entendeu? Só isso. Mas eu vou deixar isso escrito também, tá bom? Pessoal, então eu vou encerrar essa live. Agradeço de coração pela sua audiência. Vou estudar se eu vou deixar ela nas plataformas originais ou se eu vou tirar e deixar só no Rumble, tá? Grande abraço, um beijo no seu coração.